Vamos dar continuidade à nossa semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Semana 3, Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Bom, falaremos então sobre os movimentos artísticos contemporâneos, estes dos quais tivemos grandes reflexões na sociedade e que de fato foram um alicerce para a arte contemporânea como um todo. Então, todos esses movimentos que surgiram nesses períodos, as escolas artísticas vanguardistas, fazem grande parte da nossa história também. Então, esses movimentos, eles romperam com o tradicionalismo da arte moderna e trouxe consigo algumas reflexões e novos paradigmas para a sociedade no qual estamos hoje. Temos a arte conceitual, ela considerada uma vanguarda artística moderna e contemporânea, vai surgir entre os anos 60 e 70 na Europa e, chega até os Estados Unidos, certo? Então, o que seria a arte conceitual? Como ela se expressa? Então, ela vai pautar-se em conceitos, reflexões e ideias, certo? Em detrimento da própria estética, ou seja, em detrimento da aparência. Ela vai relacionar-se com a aparência da arte. Ou seja, nós temos aí características como atitudes mentais dos artistas, ele é colocado como relevância. A arte conceitual, ela também pode ser entendida como a arte da ideia, uma arte visual. Ou seja, qual é o principal material desse movimento, Neste caso, seria a linguagem, tanto a linguagem visual como a linguagem corporal também, dependendo de qual linguagem artística for elaborada. Então, as pessoas vão se preocupar muito, em criar reflexões visuais para os espectadores. Nós temos aqui uma das pessoas que iniciaram esse movimento, que é Marcel Duchamp, e ele foi exatamente a pessoa que trouxe essa conceituação de um objeto simples e tornou ele em uma obra de arte. Então, nós temos aqui o mictório, E na visão de Marcel Duchamp, esse mictório, ele torna-se uma fonte, certo? Dando continuidade nas linguagens, nós vamos entender um pouco sobre a arte provera, ou por arte, ou seja, um movimento que surge na Itália. Ela é vista como arte pobre. Por que será que essa arte ela é vista como arte pobre? Possivelmente que os artistas vão se apropriar de alguns materiais que não necessariamente passe uma imagem de algo mais que seja surreal, aperfeiçoado. Então, esse movimento ele destacou-se dentro de várias linguagens, dentre elas a pintura, a escultura, a instalação e também a performance. Tá? E a ideia principal, o seu objetivo era propor uma nova reflexão estética sobre aquilo que era criado pelo artista, ou seja, ao empobrecer da arte. Então, traz aí a questão da efemeridade através de a inclusão de alguns materiais simples e mais naturais. Algumas das principais características da arte provera é a crítica à sociedade, à cultura de massa, a questão do capitalismo, os processos industriais, a oposição ao que era moderno, ao racional, ao científico, certo? A utilização daqueles materiais mais simples e naturais, ou seja, sucatas, papéis, vegetais, terra, metal, coisas simples que é fácil de se encontrar. E também, além de todos esses materiais utilizados, nós tínhamos aí a criatividade e espontaneidade. O que seria da arte se o artista não tivesse esses valores, esses elementos consigo? E querendo ou não, a arte provera, ela quer contrastar o novo do velho, trazendo, carregado em suas obras, a temática da natureza e do cotidiano, tá? Então, aqui nós temos uma obra Escultura Viva, de Marisa Mers, a única mulher deste movimento que
nós temos o conhecimento. Temos aí o pop art também, é um movimento que ele vai relacionar-se com temas de publicidade, consumo, estilo de vida americano. Ou seja, o consumo de massa aqui no pop art ele é evidente. Então, nós temos aí a difusão dos anos 60 para o ano 60, que foi atingindo Nova York, né, um local em que encontra-se até hoje em grande desenvolvimento tecnológico e industrial. Então, a arte ela surge com esse conceito de evidenciar a questão da publicidade, do consumo em massa. Nós temos aqui também as características, né? Ou seja, ela vai aproximar a arte da vida com uma vida cotidiana, utiliza-se de cores intensas e vibrantes, vai se dar a partir de reproduções de peças publicitárias, vai também inspirar-se na cultura de massa, o consumismo, o capitalismo, certo? E de fato, o uso da imagem de algumas celebridades. Então, nós temos uma delas, né, Marilyn Monroe, que ela tem grande destaque, né, nas imagens da pop art. E também a inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Então, vários desses artistas vão trabalhar bastante, de fato, com cores vivas e vibrantes, exatamente para esse contraste de, né, evidências daquilo que eles querem expor. A op art ela vai trabalhar com a arte ótica, ou seja, um movimento que atinge aí também seu auge nos anos 60, mas que vai prevalecer por muitos e muitos anos. Então, nós temos aqui a op art, né, com algumas das características da tridimensionalidade, no movimento da arte visual que foi reproduzida. Temos efeitos óticos e visuais, né, movimentos e contrastes de cores, os tons vibrantes entre preto e branco, né, e isso se dá por quais elementos do desenho? Formas geométricas e linhas. Então, nós vamos compreender a arte ótica como algo que evidencia a nossa visão e o nosso pensamento. E a body art, né, considera a arte do corpo, é também uma tendência da arte contemporânea que surgiu aí na década de 60. E nós vamos ter ela como uma reflexão de como o artista ou o modelo se comportava, né? Ou seja, ele começou a ser mais um apoio artístico, mais um momento de fazer reflexão da arte com um instrumento que é o corpo. Então, nós vamos ter aí o body art como uma das representações expressivas que vai utilizar, né, do corpo como um veículo de comunicar uma inovação, comunicar uma crítica, comunicar uma reflexão, ou seja, a ação e reação da sociedade, ela vai ser imposta nessa linguagem, nessa tendência artística também. E daí algumas das características são o corpo como o suporte e experimentação artística, a resistência do corpo e a materialidade, a relação que era observada entre a arte e a sociedade, e a arte também era colocada como uma forma de protestar algo, ou seja, essa arte ela criava, né, ela chocava o espectador de alguma forma. E utilizava-se de videoartes, instalações, como um todo. E geralmente a temática era livre de preconceito, ou seja, não havia o preconceito com o uso do corpo, a questão da sexualidade e da nudez também. E aí nós vamos ter algumas das evoluções da body art, né? E essas evoluções, ela vai trazer aí consigo a cultura de uma cultura mais performática, ou seja, de trazer o corpo como, de fato, seu instrumento. E aí nós vamos ter a performance na arte, né? Essa modalidade artística considerada híbrida, que é o quê? Mesclar as linguagens, né? Teatro, música, artes visuais como um todo.
E algumas pessoas até fazem essa pequena diferenciação entre manifestações artísticas e temos então a arte performática, que é essa linguagem, a mistura de todos os elementos, né? E de fato não vai ter esse lugar apropriado, ou seja, um teatro, um espaço fixo. Ele é um espaço espontâneo, que ele pode ser numa rodoviária, em um hospital, em algum lugar que vá causar alguma, né, reflexão naquele público. Aeroportos, ruas normais, shoppings, todos esses lugares, né, são dignos de vários registros dessas artes performáticas. E para finalizar aqui esse raciocínio, falando um pouco sobre as características da arte contemporânea, nós vamos compreender que todas elas citadas até agora, nós vamos ter a influência da tecnologia, das novas mídias, da liberdade artística, né, do abandono daqueles suportes tradicionais e a utilização entre diversos materiais, ou seja, vai trazer, né, a arte e a vida como um elo, né, e fazer com que o ser humano questione sobre a tal da definição de arte, para que ela serve, tá bom? Então, como atividade, né, explicar aí com suas palavras as características do movimento da arte conceitual, da arte proveira, da pop art, body art, op art e também da performance na arte. E daqui você vai falar um pouco sobre as características da arte contemporânea, exceto qual dessas aqui não faz parte da arte contemporânea. E são características da arte proveira. Então, faz uma leitura, né, criteriosa e compreenda quais são as características, como que se deu esse movimento e faça, né, a justificativa. E por que a performance é uma modalidade artística híbrida? Por que a performance ela é uma arte que trabalha com várias das linguagens da arte? Então, faça esse compilado de informações e daí você também vai poder aqui na atividade 5 escolher um desses movimentos e usar a sua criatividade para criar um desenho, uma colagem, uma pintura, ou até mesmo por meio de um registro fotográfico, né? Então, escolha um desses movimentos e reproduza essa atividade aqui. Aguardo vocês na próxima aula.